que eu era criança e eu pensava assim, nossa, essa é a profissão que eu mais admiro, porque as pessoas conseguem colocar em palavras e criar um universo que encanta tantas pessoas através de histórias e de palavras. Quem tá aqui na Bienal tá vendo, né? Essa meninada toda vindo aqui, né? Descobrindo autores, descobrindo obras literárias, saindo com um livro para chamar de seu. Aqui é um lugar que as crianças, elas vêm já com um voucherzinho para poder consumir o próprio livro. E eu vejo essa autonomia tá na mão deles. Eles vão escolher o livro, eles são os consumidores e a escolha deles não é do professor. Então isso é muito legal, porque pode ser a primeira vez na vida daquela criança que ela tem a possibilidade de escolher um livro para levar para casa. Eu acredito que o livro ele salva a vida da gente, porque algumas vezes a gente não está pronto para falar. E quando a gente está lendo, a gente vai se identificando com aquelas páginas, a gente vai se identificando com aquela história. E muitas vezes você vai vendo na dor daquele personagem, ou na alegria dele, momentos da sua própria vida. O que tem hoje está na Bienal Mineira do Livro, para promover e valorizar a nossa literatura mineira, que é berço simplesmente de Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Fernando Sabino e muitos outros. Então vem comigo conhecer mais sobre a nossa literatura. Como é que você enxerga a Bienal? Então, eu sou suspeita, porque eu vou para a Bienal, as Bienais do Rio e São Paulo, desde 2014, a primeira vez que eu fui, e eu me apaixonei por uma Bienal. Eu falei de cara, esse é o meu mundo, eu tenho que ir. O Clube do Livro surgiu há 12 anos. Com uma ideia minha de que eu queria muito conhecer as pessoas que eu conheci na internet que gostavam de ler. Eu sentia falta de ter um espaço para conversar com outras pessoas sobre os livros que eu estava lendo. Aí eu juntei o útil ao agradável, porque eu estava acabando de enfrentar uma depressão profunda. Tinha 1 ano que eu não saía de casa. E eu falei, eu amo ler. Conversei com a minha irmã, falei com ela, eu quero criar. Ela aproveitou, porque nada me tirava de casa e falou, vamos embora. Eu estava escrevendo o livro, eu sempre senti muita falta, assim, eu queria me enxergar na capa de um livro, meu cabelo, a cor. E aí eu comecei a fazer, eu fiz uma das personagens minhas do livro Entre Três Mundos, ela parece comigo de propósito. A ideia era me enxergar na capa de um livro. Então, às vezes eu falo de uma menina negra, eu não tô falando só pra mim, eu tô falando pra muita gente, assim. Então acabou que o meu foco é esse. Esse é um outro livro, O Mistério da Sala Secreta, que eu falo de 2 alunos que estudam numa escola pública. E aí eu tô falando de 2 alunos que têm muitos sonhos e às vezes nem tantas oportunidades de realizá-los, mas eles querem muito, e isso é muito importante. O outro que eu publiquei, que é O Que Você Pensa Quando Eu Falo África, ele fala sobre eu sou professora de história, então ele fala sobre uma história real, que eu perguntei para os meus alunos o que eles imaginavam quando eu falava África. E a imagem que eles tinham do continente era muito negativa, era pobreza, miséria, fome. Aí eu falei, quer saber, vamos viajar, a brincadeira é essa, vamos viajar pelo continente africano. E depois das aulas eu perguntei de novo, e a imagem deles tinha se transformado. Então a minha ideia é sempre trazer a questão racial como um ponto de partida, mas também não é só sobre isso, é sobre uma mistério, uma aventura, é fantasia, é viagem, mas com personagens que eles possam se olhar, se identificar, reconhecer. Essa é a ideia da minha literatura. Caraca. Já que estamos falando da literatura mineira, venho te contar uma novidade. Segundo a pesquisa Cultura nas Capitais, em primeiro lugar, os livros são o bem de consumo mais utilizado por nós, belo-horizontinos. Depois vem jogos eletrônicos e, posteriormente, o cineminha. É muita literatura. Agora me conta, qual autor mineiro você mais gosta? Deixe nos comentários nas nossas redes sociais. O que tem na Bienal Mineira? Olha, tem muito livro, muitas obras literárias dos mais diversos gêneros. A gente conseguiu construir, né, com as nossas
3 curadoras à frente aí, uma programação rica, diversa, mesas de debate, contações de história, né? Que a gente pensa muito dentro da visitação escolar e os meninos que vêm com o tempo mais corrido. Então eles conseguem assistir pelo menos uma contação de história ali, a gente já consegue pegar na entrada. Eventualmente eles conseguem circular por outras. Quem quer encontrar novos autores, quem quer, né, ou quem está começando a escrever também, né, eu recebi muitos jovens autores que estão, né, iniciando a sua carreira de escritor e querem saber como faz, como que podem, né, desenvolver. Então, o lugar é a Bienal, né, todo mundo se encontra na Bienal e é esse caldeirão aí cultural que a gente tá vendo e que a gente gosta. Você sabia que Guimarães Rosa também era médico e diplomata? Hoje ele é homenageado dessa Bienal. Vamos conversar com um entrevistado que sabe tudo sobre a vida de Guimarães Rosa. O que a gente pode resumir sobre Guimarães Rosa para quem tá assistindo, o que tem? Resumir Guimarães Rosa não é tarefa fácil, né? Mas eu poderia dizer que, como ninguém, ele se absorve, né, de um material popular, de um material super popular, e trabalha esse material popular com a sua estilística, com o seu jeito de contar história, com a sua maneira de escrever literatura, que vem também da sua erudição. Então, eu diria que Guimarães Rosa sabe unir como ninguém o popular e o erudito. E eu diria ainda mais uma coisa. Mais do que ler Guimarães Rosa, a gente precisa ouvir Guimarães Rosa. Então, eu aconselho todo mundo a ler em voz alta Guimarães Rosa. Porque você vai se escutar. Você vai escutar o seu próprio sotaque mineiro, para quem é mineiro, claro, né? Escutar esse sotaque vai ajudar no entendimento do Guimarães Rosa. Porque esse entendimento não é só com a mente, não. Esse entendimento começa no coração. Para você, a literatura mineira, o que representa? Nossa vida, né? Nossas culturas no plural, né? Nossas pluralidades de vozes, sobretudo, né? Porque Minas são comunidades quilombolas, Minas são etnias indígenas, Minas são também imigrantes que vieram para cá, Minas também é Portugal, né? Minas é tudo isso misturado, junto e misturado, né? E isso reflete na língua que a gente fala, né? Isso está na nossa língua. Esse ano a Bienal está prometendo. São mais de 100 horas dedicadas à promoção e valorização da leitura mineira e nacional. São 300 escritores convidados só para este evento. Além disso, está prometendo 40 milhões de reais só nesses 8 dias de evento. São praticamente 2 milhões de livros de expectativas vendendo só aqui na Bienal Mineira. Bienal é um grande espaço de cultura, de valorização da nossa cultura também, vem do tema do Guimarães Rosa. E é um espaço muito de troca. Eu me inspiro muito pela realidade, histórias marcantes. Meu primeiro livro foi inspirado numa história que eu vivi. Eu tinha um sonho de fazer uma grande viagem e aí no meu primeiro ano de trabalho, eu guardei cada centavo para fazer essa viagem. Fui para Paris sozinha
E lá eu vivi muitas experiências marcantes e aí surgiu o encontro em Paris. E depois dele surgiu Tulipas de Belgrado e esse é inspirado na história da minha melhor amiga que viajou para Belgrado e começou a viver um romance lá. E por fim, o último livro que eu publiquei é uma homenagem à minha avó. E são memórias, retratos das vivências que ela foi me contando. Então foi um livro que eu fiz em homenagem a ela, com todo esse histórico de 91 anos. Para finalizar, qual livro você indica? Aí eu vou ter que falar do Avesso da Pele, porque eu tô lendo ele agora junto com o meu clube do livro e a gente tá achando a história muito interessante. É uma história distante, porque ele tá falando do Nordeste. Eu ainda nunca fui ao Nordeste, eu quero muito ir, principalmente agora que eu li o livro. Então tá me dando uma cultura diferente da minha dentro do meu próprio país. A Bienal é um lugar de encontro, sabe? Eu sou escritora há 15 anos, então eu já fui a muitas bienais. Então é um lugar de encontro também, eu encontrando outras pessoas, outros escritores, outros leitores. E depois que eu me tornei escritora, desde 2014, que foi a primeira Bienal que eu fui como escritora, eu comecei a encontrar os meus leitores, comecei a construir um pouco esse cenário, assim, de conquistar leitores. E hoje é um lugar que eu revejo leitores, assim, começaram como criancinha e agora tão grande, da faculdade, lá vindo, eu comecei a ler por causa dos seus livros. Então, assim, é um lugar de reencontro. Aqui na Bienal você encontra novos autores, os tradicionais e ainda quem está para surgir. Aqui toda a diversidade cultural e literária se encontra. Convido você para aproveitar esse evento a cada 2 anos aqui em BH. Então, o que tem de hoje? Dá um beijo e até a próxima semana. Tchau!